Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Ariane Soares. Nessa nossa série de devocionais, sempre sábado, 10 horas da manhã. Feliz 2026, que Deus abençoe sua vida grandemente, que seja um ano próspero, um ano abençoado para você. Que os milagres que você espera possam ser realizados, que as bênçãos de Deus possam cair como chuva abundante sobre a sua vida. É o desejo do meu coração. Vamos começar o ano falando sobre cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu quero conversar com vocês um pouquinho e contar um testemunho sobre essa frase, cada um dê conforme determinou em seu coração. Muitos anos atrás, se a gente fala assim muitos anos atrás, a gente denuncia a nossa idade, né? Eu devia ter aí nessa época, eu devia ter os meus 18, 19 anos mais ou menos. A igreja que eu frequentava na minha adolescência, a Assembleia de Deus, saudoso pastor Júlio Sena, lá em Queimadas, no Rio de Janeiro, certa vez, os pastores que estavam liderando o culto fizeram uma campanha de oferta, né? Eu devia ter, como falei para vocês, os meus 18 e 19 anos. E a campanha de oferta que eles fizeram foi a seguinte: eles oraram, né, por todo mundo que estava ali presente na igreja e eles fizeram um desafio de oferta. O desafio era o seguinte: as pessoas trazerem na próxima semana uma oferta que o Senhor colocasse no coração. Uma oferta generosa. Os pastores tinham pregado sobre generosidade. Nós estávamos falando sobre generosidade naquela semana. Então ele propôs para a igreja trazer na próxima semana uma oferta generosa, baseado nisso aqui. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar. Mas para que as pessoas pensassem numa oferta diferenciada, num valor diferenciado, em algo que fosse realmente relevante, algo que fosse pensado, uma oferta com um propósito, uma oferta que fosse pensada. Não algo ali, naquela época não tinha Pix, gente. Naquela época as ofertas não eram por Pix e as ofertas não eram por conta bancária, por cartão de crédito. Naquela época as ofertas eram ali no envelopinho, né, na salva, ali recolhia. A oferta era só física naquela época. E ele fez esse desafio. E eu lembro que eu passei aquela semana inteira orando muito a Deus, porque eu queria fazer uma contribuição generosa. E eu lembro que naquela época eu não estava trabalhando e eu comecei a fazer um propósito com Deus de que, de alguma forma, se eu recebesse alguma coisa, se algum dinheiro aparecesse na minha mão, se qualquer valor financeiro aparecesse na minha mão naquela semana, tudo que aparecesse na minha mão eu ia ofertar. Eu comecei a fazer essa oração, porque no meu coração eu queria muito dar uma oferta generosa, pensando em recursos financeiros. E eu fiquei aquela semana inteira orando. Eu andava na rua, né, gente, pra vocês terem uma ideia, eu andava na rua procurando ver se não achava dinheiro pela rua. Porque o que eu achasse, o dinheiro que chegasse na minha mão de qualquer forma, qualquer dinheiro que chegasse na minha mão, através de qualquer pessoa, eu não lembro se eu já trabalhava naquela época ou ainda só estudava. Eu não lembro o que eu fazia exatamente naquela época. Mas o meu propósito era esse. Qualquer dinheiro que aparecesse na minha mão, naquela semana, todo aquele dinheiro eu ia ofertar, porque eu queria muito ser generosa, eu queria muito doar tudo que eu tinha, eu queria muito dar o meu melhor, e dar o meu melhor era dar tudo que eu tinha naquela época. E eu lembro que eu passei aquela semana inteira orando pro dinheiro aparecer. Senhor, faz o dinheiro aparecer. E aí eu pedia dinheiro ao meu pai, eu pedia a mesada, e aí eu tentava economizar aqui, tentava economizar ali, tentava economizar na passagem, via se dava para fazer o trajeto a pé para economizar o dinheiro da passagem, de alguma forma. Eu queria economizar todo o dinheiro que eu tinha para entregar tudo que eu tinha, isso estava queimando no meu coração. E a semana passou, o dia do culto seguinte chegou e eu não tinha nada. Gente, eu não tinha nada. Por algum motivo, eu não tinha nenhuma moedinha para dar. E eu estava frustrada. Porque, poxa vida, eu passei a semana inteira orando para o Senhor me dar recursos. Eu falei assim, Senhor, eu não tô te pedindo. Eu falava já, né? No final das contas, eu estava assim, Senhor, eu não tô te pedindo recursos para mim.
Eu estou pedindo recursos para ofertar. Eu estou te pedindo recursos para ofertar e o Senhor não está me dando recursos para ofertar. Eu estava frustrada. Porque foi uma semana inteira sem eu ter uma moeda no bolso. A semana que eu mais pedi ao Senhor para me dar recursos para devolver a Ele foi a pior semana financeira para mim. Eu não tinha nenhuma moeda para dar. Eu não tinha nem as 2 moedas da viuvinha para dar. E ali, aquele momento daquela palavra chegou. Os pastores trouxeram a palavra, ministraram a palavra de novo. E todo mundo começou a ir lá na frente com suas contribuições generosas, com suas contribuições diferenciadas. E eu estava sentada no meu banco frustrada, porque eu não tinha nenhuma moeda. Eu não tinha nenhuma moeda para depositar lá na frente. E aí eu lembro como se fosse hoje o Senhor falando no meu coração: entrega tudo que você tem. Eu falava assim: Senhor, mas eu não tenho nada. E eu chorava no banco. Eu já estou com o olho cheio d'água aqui diante de vocês. E o Senhor falava para mim: entrega tudo que você tem. Eu falava: Senhor, mas eu não tenho nada. Eu orei pedindo pro Senhor me dar recursos a semana toda. Eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma moeda aqui. E o Senhor dá tudo que você tem. Eu falava: Senhor, mas eu não tenho nada. E aí o Espírito Santo foi muito claro no meu coração. O Espírito Santo falou para mim: você tem você. Quando o Espírito Santo falou para mim: você tem você, eu levantei, fui lá na frente e ajoelhei do lado daquela salva onde as pessoas estavam depositando suas ofertas. Eu ajoelhei e eu fiquei ajoelhada. E aí eu falei ali naquele momento: tudo que eu tenho sou eu. Eu entrego eu. É tudo que eu tenho. Quando eu lembro disso hoje, me emociona, dá para perceber que me emociona quando eu lembro tudo isso hoje, porque esse versículo fala: cada um dê conforme determinou em seu coração. E em meu coração foi determinado dar a minha vida, dar a mim, eu por inteiro. E foi isso que eu fiz naquele dia. E hoje, toda a minha vida, depois dessa escolha, depois da decisão, é resultado dessa escolha. É resultado de dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, não por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Deus não contabiliza o quanto doamos. Seus olhos observam o quanto poderíamos ter dado. Deus não está preocupado com o valor que você colocou no envelope, ou Deus não está preocupado com o valor do seu Pix. Vou ser bem sincera com você. Você pode fazer um Pix de R$2, ou você pode fazer um Pix de R$2.000. Para o Senhor, R$2 e R$2.000, o valor monetário para o Senhor não faz diferença. Porque o Senhor está olhando para o seu coração. O Senhor está olhando para você enquanto você doa R$2. E o Senhor está olhando para você enquanto você doa 2.000. O Senhor está olhando para você enquanto você deposita moedas. E o Senhor está olhando para você enquanto você deposita um Pix de valor alto. O Senhor está olhando para você. Ele está olhando para a sua vida. Ele está olhando para o seu coração. Ele está olhando para a sua vontade. Ele está olhando para o seu desejo. É para você que ele olha. É para você que ele olha. Quando a gente vai lá no Gênesis e a gente vê aquela oferta de Caim e Abel, a Bíblia é clara quando fala que Deus olhou para Caim e sua oferta. Deus olhou para Abel e sua oferta. Quando a gente vem na passagem da viuvinha que deposita tudo que tinha, Deus olhou para a viúva. Deus olha para a pessoa que está ofertando. Deus olha para a nossa atitude. Deus olha para o nosso coração. Quem sustenta a igreja é Ele. Os recursos, quem dá é Ele. Deus tem o poder ilimitado de fazer, sabe o quê? De fazer você colocar R$2 no seu envelope. E quando o tesoureiro abrir aquele envelope, ali ter 200. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para fazer o seu Pix de R$1,50. Você sai da sua conta R$1,50. Na conta da igreja, bate 150. Deus tem poder para fazer isso se Ele quiser. Ele pode fazer isso. Quem cuida dos recursos da igreja, quem cuida da igreja dele é o Senhor. Com referente ao nosso dízimo e à nossa oferta, o Senhor está olhando para o seu coração. É como você dá. Deus ama quem dá com alegria, quem dá prazer, quem tem prazer em dar. Beijo no coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.